Sob as camadas mais profundas do conhecimento humano, existe algo que sempre escapou dos olhos comuns. Marcas silenciosas deixadas em mapas antigos, símbolos que não deveriam estar ali, assinaturas que não pertencem a nenhum homem conhecido. Entre esses enigmas, um dos mais inquietantes é a chamada assinatura decifrada do Tracy Atlas, um mistério que não se apresenta como uma simples marca ou detalhe, mas como uma chave, um código vivo, uma mensagem enterrada no tempo. Dizem que o Tracy Atlas não é apenas um atlas, não é apenas um registro de terras e oceanos, mas um artefato de conhecimento proibido, um objeto que carrega uma impressão de origem que ultrapassa a história oficial. Há quem afirme que a assinatura encontrada em suas páginas não é humana, não no sentido literal, mas no sentido espiritual, simbólico e até cósmico. Como se aquele traço oculto, aquela sequência de sinais e repetições, fosse uma espécie de DNA do invisível, assim como o corpo carrega em suas células a memória de sua criação. O Tracy Atlas carregaria em sua assinatura uma memória impossível de apagar. E é aí que começa o primeiro grande tema: a assinatura como código oculto de origem não humana. Os estudiosos do mistério dizem que toda obra carrega a marca de seu criador, mesmo que ele tente esconder. Mas o Tracy Atlas parece ter sido feito para ser encontrado apenas por aqueles que enxergam além do óbvio. Em seus símbolos, há padrões matemáticos que se repetem como fractais, formas que não pertencem ao estilo cartográfico comum, e sequências que lembram linguagens perdidas. Alguns enxergam ali ecos do hebraico antigo, outros juram que há traços semelhantes aos alfabetos sumérios. Enquanto os mais ousados afirmam que a assinatura não corresponde a nenhuma escrita da Terra, seria então uma assinatura de origem extraterrestre? Ou interdimensional? Talvez algo ainda mais antigo, uma inteligência anterior à humanidade, um conhecimento deixado como herança para um tempo futuro. A assinatura, nesse sentido, não seria um nome, mas uma prova. Uma impressão deixada como quem diz: nós estivemos aqui, nós vimos antes, nós sabemos mais. E quanto mais se observa, mais se percebe que não se trata apenas de estética ou coincidência. Há códigos escondidos em proporções, números que surgem em distâncias entre continentes desenhados, repetições que parecem apontar para algo além do papel. Como se o Atlas fosse uma interface, um portal simbólico. A assinatura seria o selo, o carimbo do Criador, não de carne e osso, mas de consciência e intenção. E se essa assinatura for mais do que uma marca? E se for uma chave? É aqui que o segundo tema emerge como uma sombra inevitável. A assinatura decifrada como mapa para terras proibidas. Há mapas que mostram o mundo como ele é, e há mapas que mostram o mundo como ele não deveria ser visto. O Tracy Atlas pertence ao segundo tipo. Dizem que dentro de suas páginas existem referências que não aparecem em nenhum atlas moderno. Linhas costeiras diferentes, massas de terra apagadas, regiões que parecem ter sido escondidas deliberadamente. E no centro disso tudo, a assinatura. Os decifradores do mistério acreditam que a assinatura não é apenas uma marca final, mas um código cartográfico. Quando interpretada corretamente, ela revela coordenadas ocultas. Não coordenadas simples mas simbólicas, caminhos traçados não com números, mas com padrões, como se a assinatura fosse uma bússola para o mundo escondido dentro do nosso. Alguns conectam isso às teorias sobre terras além da Antártida. Antigos navegadores falavam de continentes impossíveis, regiões onde o gelo não era apenas gelo, mas um muro, um limite, um selo natural ou artificial. Seria possível que o Tracy Atlas registrasse aquilo que foi apagado da história, um mapa dentro do mapa, uma verdade escondida sob a superfície oficial? A assinatura, então, seria um convite silencioso, uma mensagem codificada para aqueles que ousam procurar. Porque mapas não são apenas geografia. Mapas são poder. Quem controla os mapas controla o mundo conhecido. E se existirem terras proibidas, territórios ocultos, civilizações perdidas ou zonas interditadas, elas jamais poderiam aparecer em documentos comuns. Precisariam ser escondidas em códigos, em assinaturas, em detalhes que apenas os iniciados perceberiam. A assinatura do Tracy Atlas seria como um sussurro dizendo: o mundo é maior do que te contaram. E há algo ainda mais inquietante. Alguns afirmam que as coordenadas não apontam apenas para lugares físicos, mas para lugares espirituais, portais, zonas onde a realidade parece dobrar, lugares onde antigas forças dormem. A assinatura seria então não apenas um mapa geográfico, mas um mapa dimensional. Talvez por isso tantos que tentaram decifrá-la desapareceram, enlouqueceram ou abandonaram a busca, porque certos caminhos não levam apenas a terras distantes, levam a verdades que o ser humano não está preparado para carregar. E se o Atlas foi deixado justamente para isso, para guiar alguém, para ser encontrado no tempo certo? E então chegamos ao terceiro tema, o mais profundo e perturbador: a assinatura como profecia
e aviso para o futuro. Se a assinatura é um código de origem e um mapa escondido, ela também pode ser uma mensagem temporal, uma profecia, um aviso enterrado em símbolos para atravessar séculos. Há quem diga que o 13 Atlas não fala apenas do espaço, mas do tempo, que ele não registra apenas terras, mas ciclos. Civilizações antigas acreditavam que o mundo passa por eras de ascensão e queda, que a humanidade não é uma linha contínua, mas uma repetição, um ciclo de construção, destruição e reinício. E se o 13 Atlas for um registro desses ciclos? Um artefato deixado por alguém que já viu o fim antes? A assinatura decifrada, segundo alguns intérpretes, contém padrões que correspondem a datas, alinhamentos astronômicos, eventos futuros, como se fosse um relógio cósmico escondido em um mapa. Um aviso de que algo se aproxima. Um lembrete de que a história não é tão livre quanto pensamos. Talvez a assinatura diga: o que aconteceu antes acontecerá novamente. Alguns conectam isso às profecias apócrifas, aos livros proibidos, aos textos que falam de vigilantes caídos, de anjos que desceram, de conhecimento entregue antes do tempo. O 13 Atlas seria então parte desse mesmo legado, um objeto que carrega um aviso sobre os limites do saber humano, porque toda vez que a humanidade alcança um certo nível de conhecimento, algo acontece, um colapso, uma limpeza. Amranice e o Atlas com sua assinatura seria como uma cápsula deixada para sobreviver ao esquecimento, um lembrete para os que viriam depois. E se a assinatura for um aviso final, um selo dizendo: quando vocês decifrarem isso, será tarde demais. Há um elemento quase ritual nisso, como se o Atlas não fosse apenas lido, mas ativado, como se decifrar a assinatura fosse abrir uma porta. Porque profecias não são apenas previsões, Snowgetilhos, são mensagens que existem para serem cumpridas. E então surge a pergunta, que assombra todos os que estudam esse mistério. Quem deixou essa assinatura? Seria uma civilização anterior ao dilúvio? Um povo apagado? Seriam seres que observam a humanidade como quem observa um experimento? Ou talvez algo ainda mais simbólico? A assinatura seria do próprio destino, da própria estrutura do mundo, gravada em mapas, como uma cicatriz. Outro Atlas, nesse sentido, não é apenas um objeto. Um reflexo daquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Que talvez o mundo seja maior, mais antigo e mais estranho do que aceitamos. A assinatura decifrada é como uma chama em meio à escuridão. Ela revela que há códigos ocultos na realidade, que há mapas dentro dos mapas, que há avisos enterrados no tempo. E talvez o maior segredo seja este. Não é o Atlas que guarda a assinatura. É a assinatura que guarda o Atlas. Porque ela é a chave, o selo, o aviso, a marca de algo que não quer ser esquecido. No fim, aqueles que se aproximam desse mistério percebem que não se trata apenas de curiosidade, trota-se do escorra, porque decifrar a assinatura é olhar para além do mundo oficial, é aceitar que existem verdades escondidas, terras proibidas e futuros inevitáveis. E quando alguém finalmente entende o significado completo da assinatura do 13 Atlas, talvez não encontre apenas um mapa ou uma profecia. Talvez encontre a si mesmo diante da pergunta final: e se tudo isso não foi deixado para ser descoberto, mas para ser lembrado?